Vamos ficar de pé, queridos, por gentileza, em reverência à palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 6, do 1 ao 7. Hoje vamos terminar essa série de mensagens que fala sobre a questão do aprendizado na nossa casa. Nosso lar é lugar de aprendizado, crescimento espiritual, tanto nosso quanto dos nossos filhos, em nome de Jesus. Deuteronômio 6:1 diz o seguinte: são esses os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Verso 2 diz o seguinte: para que, vamos lá, me ajuda, vai, para que durante temam o Senhor, seu Deus, e que eu lhes ordeno, e para que, olha o que ele diz no 3, portanto, escute, Israel, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se que manda, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Continua comigo, vamos lá, vai. Escute, Israel, o Senhor. Vamos lá, verso 5, me ajuda. Portanto, de todo o seu. Verso 6, me ajuda, vai. Essas palavras que hoje lhe ordeno. Verso 7 é onde a gente vai parar. Vamos lá, vai. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver andando. Fecha os olhos. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Essa é a tua palavra, fala conosco. E essa palavra é santa, digna de toda a reverência. Então hoje peço ao Espírito Santo que fale aos nossos corações e nos ajude, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga, antes de sentar, toque alguém, diga: irmão, seja abençoado aí pela palavra de Deus. Essa mensagem é parte de uma série que a gente vai encerrar hoje. Bota o tema para mim, querida, por gentileza. A família é um lugar de aprendizado. Hoje não é nem a parte 4, é a 5, né? Mas não tem problema, né? Não tem problema nenhum, tranquilo. A família é o primeiro lugar onde a gente aprende alguns pilares e aprende valores. Você aprendeu valores com seus pais, né? Porque hoje você, que é pai e mãe, também um dia foi filho. E hoje você que é filho, um dia será pai, em nome de Jesus. Você entendeu? Diga amém, querido. E uma das coisas muito importantes, né? É dentro da família que os filhos são forjados e preparados para a vida. Uma outra coisa que eu já falei, né? E vou reforçar aqui: os pais precisam amar a Deus para depois ensinar seus filhos a amarem a Deus. Filhos não vão amar a Deus se não verem seus pais amando. Os filhos veem em você um espelho. Reflita de maneira que eles possam ver com claridade e sobriedade. Outra coisa, o ensino que transmitimos aos nossos filhos precisa primeiro estar no nosso coração. Acabou o tempo, querido, em que a gente dizia assim: faça o que eu mando. Não cola mais isso, querido. Já na nossa época não colava muito, agora então acabou. Esse conceito é desaparecido. Tudo isso já foi revisto. A gente vai só repontuar para você se ligar e a gente continuar e terminar. Primeiro, volta para mim, falando sobre família. Nós entendemos que família é lugar de bênção. Entendemos que família é o bem mais precioso que a gente tem nessa terra. Só tem uma coisa nessa terra, né? Porque é dessa terra, porque a gente está aqui ainda. Mas só tem uma coisa nessa terra que é mais importante que a família. É o que mesmo, gente? Fala para mim. O que é mais importante que a família? A salvação. Não tem mais nada nessa terra, mas a salvação é do céu. Mas enquanto você não a recebe, você está aqui. Então a salvação é um bem precioso. Eu já estou vendo muito crente jogar a salvação fora pela janela, por causa das suas atitudes. Cuida da sua salvação. Tem alguém perto de você? Diga assim: cuidado com a sua salvação, tá? Nós também tínhamos falado sobre filhos e falamos que filho é herança que Deus nos dá, né? Usei o Salmo de número 127:3. Vou só rememorar para a gente seguir. Salmo 127:3. Me ajuda com a sua voz aí, povo de Deus. Salmo 127:3. Vamos lá, vai. Herança do Senhor, o quê? O fruto do ventre.
Você vai encontrar muitas pessoas por aí que podem ser ex-marido, ex-mulher, ex-sogro, ex-sogra, ex-cunhado, ex-tudo. Mas existe ex-filho? Não. Segundo ponto que nós tínhamos visto, e agora só para rememorar, para a gente seguir em frente, não se trata somente de dar educação. Ah, mas eu vou botar ele na melhor escola, eu vou mandar ele para a Inglaterra para estudar em Oxford. Bom, querido, eu te parabenizo nisso. Mas se você não amar e não educar perto de você e dar a ele uma educação na presença de Deus, onde ele veja que o testemunho que você professa com a tua boca tu vive de verdade, não vai adiantar de nada. Ele vai ter formação em Cambridge, ele vai ter formação em Oxford. Ótimo, querido, mas ele pode voltar de lá um ateu, ele pode voltar de lá um perdido, ele pode voltar de lá um nada, ele pode ter diploma, mas não tem Jesus no coração. Porque de tudo que você pode deixar para ele nesse mundo, querido, né? É uma pena que quem está no mundo não dá valor a esses valores. Ele está muito focado em deixar uma casa, um carro com piscina e tal, não sei o que, helicóptero, isso é bom, não estou dizendo que é ruim, mas o que você pode deixar de legado mais importante para ele é o conhecimento do que mesmo? Fala comigo, vamos lá, vai, ó. Palavra de Deus. O exemplo que eu havia usado aqui com relação à questão de não basta somente dar educação, Provérbios 22, verso número 6, ele foi base para a gente. Eu vou só dar um en passant para a gente poder falar. Solta a sua voz comigo, santo povo, vamos lá, vai, ó. Ensine e ainda essa palavra se cumprirá na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Diga amém, querido. Mas só se cumprirá mesmo em você, na graça de Deus, na presença de Deus, se você fizer aquilo ali, ensinar. Ensine. Ensinar é fácil ou é difícil? Hein? Ensinar é fácil ou é difícil? Quem tem um filho só aí, levanta a mão. Quem tem umzinho, né? Tem um. Quem tem mais de um? Você tem experiências então, né? Nasce tudo igual. Tem aquele que pega numa boa, né? Mas tem outro que só misericórdia, né? Quem que veio de família que tinha muito filho aí? Você faz parte de uma família de muitos filhos. Vamos lá. Meu pai não teve muitos filhos não, né? Teve uns 3. E depois que pulou do barco arrumou outro, né? Só Jesus. Mas eu amo meu irmão, né? Hoje a gente se dá bem. Jesus até salvou a vida desse jovem, né? Graças a Deus está na presença de Deus. Diga amém, querido, né? Graças a Deus por isso, né? Por favor, né? Não depreciando nada, tá? Por favor, tenham cuidado. Mas dos seus irmãos, todo mundo era igual? Todo mundo bacana, tranquilo e tal, né? Tinha os atentados também? Diga aí, vamos lá, vai, ó. Quem tinha irmão atentado aí? Levanta a mão, né? Eu era mais ou menos, né? Eu era mais bagunceiro da turma lá, entendeu? Agora, vamos lá. Você era o atentado da família? Quem era o atentado aí? Levanta a mão, né? Eu era mais ou menos, né? Mais ou menos atentado. E será que existe mais ou menos atentado? Eu não sei dizer, entendeu? Se existe mais ou menos atentado. Mas graças a Deus, nós somos de uma geração, querido, que a gente apanhava com o que tinha pela frente, né? Você era dessa geração assim? Né? A mãe usava o que tinha, né? Cesto de fruta, fio de ferro, vara de goiabeira, móveis e eletrodomésticos, na verdade, né? Tudo voava, querido, né? Naquele tempo, né? Tudo era voador, né? Hein, Cleiton? Tu apanhou muito? É o que vinha, né? Mais ou menos, né? Cleiton é tranquilo. Acho que o Sandro é que era atentado, né? Aí, graças a Deus estamos aqui, sobrevivemos. Amo minha mãe, querido, né? Você ama sua mãe e seu pai? É. Meu pai não era de bater muito não, querido, né? Mas também só misericórdia quando queria agir, né? Só Jesus, sai de baixo. Amados, eles não tinham alguns conceitos que você e eu aprendemos na palavra de Deus. Não podemos cobrar deles isso. Mas hoje que você conhece a palavra de Deus, posso te dar um conselho? A vovó ensinava o seguinte, né? Que se conselho fosse bom a gente não dava, né? Você tem tudo para acertar. Posso ouvir um amém, queridos? Você tem tudo para acertar, porque você tem hoje algo que, assim, que é maravilhoso, que você não tinha antes. Você tem Cristo, você tem Jesus, você tem a palavra de Deus.
Essa família vai permanecer de pé em nome de Jesus, querido. Nada vai derrubar essa casa, porque ela está firmada sobre a rocha. Por que você acha que a campanha da rocha está vindo? Para a gente poder preencher grade e encher linguiça? Olha, querido, cuidado com esse pensamento aí, hein? Toda a campanha é Deus que direciona você para ver essa casa abençoada. Eu quero ver sua casa abençoada em nome de Jesus. Toque em alguém e diga assim: sua casa é abençoada. 3, falando da cobertura de oração, nós já vimos também. Só que como está no caminho, a gente não pode passar sem fazer uma citação. Essa parte cuidava sobre aqueles pais e mães que não só são bons exemplos e conselheiros, mas são aqueles intercessores. Você ora pelos seus filhos? Quem pode dizer assim, ó, os meus filhos são um milagre? Vamos lá, vai, os meus filhos. E você tem que tomar posse disso, orar e interceder, mesmo depois de grande. Mesmo depois de grande, né? Porque eu tenho filho de 26 anos, né? Quem tem filho grande aqui e até hoje ora? Vamos lá, vai. Eles nunca vão deixar de ser criança pra gente, né, Marlene? Né? Sempre vão ser. E sempre o pai e mãe ora. Posso falar uma coisa? Deus ouve a sua oração. Mais uma vez, profeta, toque alguém e diga assim: Deus ouve a sua oração. Vá lá para ele. Não posso me ater aos detalhes, porque tudo já foi amplamente falado. E a gente tem que seguir para terminar em nome de Jesus. E a quarta parte e a última está aqui. Solte a sua bela voz comigo, por gentileza. Já revimos os pontos, fizemos algumas análises e temos que agora partir para o final. Me ajuda com a sua bela voz, vamos lá, vai. Se a família é... Nós já tínhamos visto algumas coisas e nós vamos depois prosseguir, fechar, orar e abençoar você. Bom, algumas coisas que a gente pode falar sobre esse tema. Como é que a gente pode aprender e como utilizar a ferramenta que é a palavra de Deus para poder ver uma família crescer e ser abençoada. Primeira coisa, os pais, eles precisam entender que eles ensinam muito mais pelo exemplo do que simplesmente falando. Não adianta cobrar uma coisa que você não vive. Não adianta querer que o seu filho replique algo que você mesmo não faz e não vive de jeito nenhum. A gente tem que ir na palavra de Deus. Vamos lá, Deuteronômio 6,6. Bota para mim, querida, por gentileza aí. Deuteronômio capítulo 6, verso 6. Essas palavras, vamos lá comigo, Santa Igreja, me ajuda, vai. Essas palavras que hoje... Você entendeu aqui? A palavra tem que estar onde mesmo, hein? Tem que estar no coração, queridos. Porque não adianta você pregar uma coisa que você não acredita e não vive. Eu havia já citado sobre isso e havia falado o seguinte, né? Que os pais são como espelho para os seus filhos, tá? Fala comigo assim: os pais são como espelho para os filhos. Vamos lá, vai. Os pais... O espelho, ele não grita, já reparou isso? Ele não discursa, ele reflete, ele mostra. A gente precisa demonstrar antes de querer cobrar. Demonstre. Se você quer que o seu filho chegue cedo na igreja, o que você tem que fazer? Se você quer que ele seja um filho de oração, você tem que ser o que mesmo, hein? Uma pessoa de oração. Se você quer que ele aprenda a ler a palavra de Deus, o que você faz? Ah, pastor, e o tempo? Ah, querido, isso é uma coisa irritante, essa nossa desculpa esfarrapada de tempo, porque quando a gente quer arrumar tempo, a gente arruma tempo, para tudo. Crie estratégias. Eu vou te falar do meu filho, né? O meu de 26 anos é adulto agora, ele é casado e tem a vida dele. Tudo que eu podia ensinar, a gente fez, tanto eu quanto a mãe. Agora a gente tem o de 9, vai fazer 10 agora. Aí o que a gente vai fazer? No mundo como a gente vive hoje, onde ele é assolado pela informação, assolado por quê, pastor? Porque tem muito mais porcaria sendo vista e ensinada do que coisa boa. Então você tem que estar vigilante o tempo todo. Por exemplo, como é que eu e a mãe incentivamos o Nicolas, né, está lá em cima, a ler a palavra de Deus? Nós descobrimos uma Bíblia que vem de um personagem na internet, que é de jogo, do Minecraft.
Existe uma Bíblia, eu não sabia, queridos. Outro dia eu estava vendo, sem querer peguei, eu falei, gente, que coisa sensacional. O cara que criou o Minecraft, ele criou os discípulos e criou Jesus Cristo e fala sobre toda a evangelização, crucificação, ressurreição de Jesus no Minecraft. Alguém conhece o Minecraft aqui? Gente, coisa linda. Aí, o que eles desenvolveram? Bíblia do Minecraft. E ele gosta de jogar o mundo de Minecraft. Quando eu dei a Bíblia para ele, gente, ele comeu a Bíblia. Acho que ele já leu quase umas 5, 6, 7 vezes. Ontem à noite passei pelo quarto dele, está ele lá lendo de novo a Bíblia do Minecraft, Simone. É uma estratégia para evangelizar o filho e para levar a ele o conhecimento da palavra de... É óbvio que você tem que estar vigilante. O que a Bíblia fala sobre vigiar mesmo, hein? Vigilância, ó, vigiai e orai. Tem que cessar. Hoje não dá para proteger os filhos de tudo. Eles estão vivendo no mundo, eles estudam, e as escolas hoje estão contaminadas por essa cultura mundana e terrível. Você já ouviu falar de uma coisa chamada cultura woke? Quem já ouviu falar da cultura woke aqui? Nunca ouviu falar? Onde incentiva, né? Você já ouviu, querido, ela está impregnada nessa sociedade corrupta e diabólica, que os meninos podem ser rosa e as meninas podem ser azul. As meninas podem ir vestidas de homem para a escola e os rapazes podem ir vestidos de menina para a escola. Você já ouviu isso aqui? Levante a mãozinha se você já ouviu isso. Você já ouviu em algum lugar essas coisas, não ouviu? Isso é uma cultura, chamada cultura woke. Eu não posso agora, não tem como aqui de falar sobre isso. Mas proteja seus filhos. Elas estão impregnadas em tudo. Até dentro do cinema. Repare, por exemplo, né? Não vai longe. Os personagens da Marvel, como eles estão dando agora ciências para tirar o super-herói masculino e pôr o feminino. Cultura woke. Por que eles estão tentando, e sempre tentaram a aprovação, né, de que filhos podem abrir mão e escolher trocar de sexo mesmo com 10 anos de idade, sem autorização dos pais? Como é que o Ministério da Saúde aprova uma coisa desse nível e ainda burlando a autoridade de pais? Cultura woke. Seus filhos são um milagre. Seus filhos são uma bênção. Seus filhos são o instrumento que Deus vai usar nessa terra. Tem alguém perto de você? Estende a mão sobre o seu irmão e diga assim: sua família é uma bênção em nome de Jesus. Eu não posso me estender no comentário da cultura woke, mas depois, se você quiser, a gente conversa depois no privado. Olha aqui, queridos. Um espelho que reflete, ele não pode ser espelho embaçado. O que significa isso? O testemunho que você dá para o teu filho é mais importante do que a palavra que você fala da tua boca. Porque às vezes a gente quer corrigir, mas não vive uma vida de correção. Amados, em nome de Jesus, não seja somente um intercessor, seja alguém que dá exemplo dentro da sua casa, para que essa casa seja uma bênção em nome de Jesus. Diga assim: minha casa é uma bênção em nome de Jesus. Eu coloquei aqui, queridos, olha só: pais ensinam mais pelo exemplo do que pelas palavras. Os filhos observam mais a nossa vida do que o nosso discurso. Eu havia inclusive falado para vocês, né, que um estudioso da palavra, né, ele fala, o nome dele é Albert Schweitzer, ele diz o seguinte: que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única maneira eficaz de fazê-lo. Os pais precisam amar a Deus de todo o coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, para ensinar isso para os seus filhos, porque os filhos, mais do que você falando, eles olhando, vendo e você exemplificando. Às vezes, o que acontece? Nós queremos criar os nossos filhos com belos discursos. Não adianta eu ensinar para o meu filho: ame a sua mulher, se ele me ver dentro de casa agredir, talvez não ali literalmente uma agressão, mas agredir moralmente a mãe dele, xingando ela, maltratando ela, pisoteando ela.
Que história é essa, rapaz? Como é que você vai dar testemunho? Como é que você quer que esse filho case e se torne um bom marido com esse tipo de postura? Como é que você quer ter uma filha que realmente possa amar o seu marido, se você, como mulher, muitas das vezes não só domina, mas você faz e acontece dentro de casa? Você na igreja é uma pessoa, e em casa é o quê? Não pode ser desse jeito, querido. Não será, em nome de Jesus. Diga amém, querido. Olhe para mim. Nessa casa Jesus Cristo reina. Nessa casa Jesus opera milagre. Mais uma vez, profeta, estende a mão sobre o seu irmão, diga assim: essa casa é casa de milagre em nome de Jesus. Às vezes, querido, né? Olha só isso aqui, escute. Às vezes nós não damos a motivação necessária aos nossos filhos para que eles possam ser integrados na igreja e possam aprender verdadeiramente a palavra de Deus. Porque o que acontece? A gente prega uma coisa, mas vive o quê? Outra. É como querer que nossos filhos, queridos, sejam honestos, quando na verdade nós mesmos demonstramos lampejos de desonestidade. É difícil, gente. Ou você realmente vai viver aquilo que a palavra diz e vai ensinar para o seu filho o que a palavra realmente ensina, ou você simplesmente vai viver uma vida superficial como crente. E esse superficialismo, uma hora você vai ser cobrado por ele. Não seja um crente superficial, não seja pai superficial, não seja mãe superficial. Não adianta querer educar de longe, não se envolve com as coisas, não sabe o que está acontecendo, pai e mãe alienado. Não seja assim. Essa casa aí, o inimigo não vai prosperar em nome de Jesus. Essa casa é uma casa abençoada. Posso ouvir um amém aí, querido? Vamos lá, vai. Olha isso aqui, gente, escute. A vida dos pais é a vida do ensino. O exemplo não é um mero recurso pedagógico, mas é uma poderosa arma na mão de Deus. O único instrumento capaz de inspirar os nossos filhos a viver de modo digno é dando um exemplo aos quais eles possam ver e dizer: eu tenho orgulho do meu pai e da minha mãe, eu quero servir o Deus que o meu pai e a minha mãe servem. Mas eles precisam ver esse temor em você, porque não adianta você dizer que crê e você maldiz. Não adianta você querer confessar Jesus Cristo e você usa a sua boca para amaldiçoar, para falar coisas, falar mal das pessoas. Não dá, querido. Não pode ser numa hora um discurso e no outro um mau exemplo. Escute. Os pais, eles vão ensinar principalmente pelo caminho do exemplo. Olha isso daqui que ele vai dizer em Deuteronômio capítulo 6, verso 7. Bota para mim, Deuteronômio 6, 7. Essa palavra aqui de Deuteronômio foi escrita pelo Pentateuco. São leis de Moisés. Essa escritura, no mínimo, deve ter 3, 4 mil anos atrás. Mas parece que é para hoje. Ele vai dizer o seguinte: ele está falando para o povo de Israel, para que pais eduquem filhos, eduquem netos, eduquem bisnetos e tataranetos. Era para ser algo que devia ser tratado como algo que não teria fim. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando tiver o quê? Sentado na sua, andando o quê? Ao deitar-se. Vamos de novo, eu quero que você pegue aqui, eu quero falar dessa palavrinha aqui, tá? Inculcará. Solte a sua bela voz, Santa Igreja, vamos lá, vai. Você, e delas falará. Mais uma vez vou perguntar aqui: criar filhos é uma tarefa fácil ou é difícil, gente? É difícil. Aí eu te pergunto: como é que pode alguém colocar filho no mundo sem ter condição? Filho tem que ser planejado, queridos. Claro que às vezes as escolhas, rapaz, as escolhas que a gente faz é aquilo, né? Deixa eu tomar cuidado aqui que eu vou dizer. Cuidado com as escolhas, queridos. Filho não é brincadeira.
A gente muitas das vezes hoje está vendo aí famílias totalmente desorganizadas, desestabilizadas, sabe por quê? Por causa das escolhas. A gente ultrapassa caminhos, a gente deixa de cumprir a vontade de Deus, a gente paga preço. Tem gente hoje botando filho no mundo à torta e à direita, querido. Filho é bênção, mas filho tem que ser planejado e preparado. Criar filhos demanda esforço, queridos. E pais que não estão preparados, o que vocês acham, hein? Vão pagar algum preço? Sim ou não, gente? Com certeza. O exemplo é um fundamento do ensino, mas não substitui o ensino. Vou repetir. O exemplo é um fundamento do ensino, mas não substitui o ensino. Como assim, pastor? Porque às vezes a gente quer ensinar, mas não dá exemplo daquilo que a gente prega para que eles venham viver. Se eu quero que o meu filho seja um homem honesto, eu tenho que ser o quê? Se eu quero que o meu filho seja um homem ou uma mulher respeitadora, eu tenho que ser o quê? No mínimo. Aí vamos trazer isso para a igreja. Hoje vocês viram aqui um pai confessando a sua alegria porque vê o seu filho na obra. Mas tenho certeza que esse pai, ele desde pequeno, ele vem o quê? Educando, falando, tratando, repreendendo. De vez em quando vai lá dar uma puxadinha na orelha suave. E hoje está colhendo fruto. O pai ministro de louvor e o filho músico agora, baterista. Tem um caminho para andar gigante ainda. Ficou meio nervoso hoje, né? Um pouquinho, né? Ficou assim. Mas olha que alegria. Aí algo que foi dito lá atrás se cumpre hoje. Há quanto tempo você ouviu essa palavra, essa profecia dessa pessoa? Caramba, então deve ter o quê? Uns 20 já, uns 20 anos isso aí, essa brincadeira, 20 e pouco, né? Há 20 e poucos anos ele ouviu que a família dele serviria o Senhor. 20 e poucos anos depois, a palavra se cumpriu na frente de vocês aqui. Hoje vocês viram um milagre acontecer em nome de Jesus. Eu quero precisar até uma para a tua casa, que um milagre vai acontecer lá em nome de Jesus. Pega na mão do seu irmão, fala assim, irmão, um milagre vai acontecer em nome de Jesus. Mas olha as escolhas. Olha como pesou as escolhas, porque Deus usou alguém para profetizar. Mas foi assim tão simples assim? Não. Nós trabalhamos para isso. Eu tenho famílias inteiras aqui que eu poderia dizer um por um para você, como Deus vem atuado e trabalhado, como Deus resgata, como Ele opera sinais e prodígios, como Ele abençoa, como Ele fortalece. Eu quero ver os seus filhos crescendo em nome de Jesus na presença do Senhor. Aleluia. A palavra inculcar significa o seguinte, tá, queridos, né? Que você tem que tornar a falar, ensinar, tornar a ensinar, tornar a falar, tornar a ensinar. Inculcar significa colocar dentro da cabeça. E às vezes, querido, é assim, tem filho que pega fácil, mas tem filho que demora para pegar. E temos que orar, porque quando a gente não pode, em nome de Jesus, ver nossos filhos se afastar da casa do Pai. Porque, querido, é assim, se afastar é mole. Voltar, porque o diabo vai tentar fazer de tudo para que ele não volte. Eu coloquei assim, gente, olha só. Inculcar, repetir a exaustão as mesmas coisas. Escute, os pais precisam ter versatilidade e criatividade no ensino. Precisam ensinar na informalidade da vida. Aí ele vai dizer aqui, está aqui no texto: ao assentar, ao andar, ao deitar, ao levantar. São ações que resumem a dinâmica da vida. Olha o que ele vai dizer: você as inculcará a seus filhos e delas vai falar. Falar significa que você vai ter desgaste. Falar significa que você algumas vezes vai falar com tranquilidade, mas vai falar até rispidamente, porque nem sempre dá para falar com o filho com tranquilidade, principalmente quando eles crescem. Porque quando é pequenininho, tudo que você fala ele obedece, mas quando começa lá a ficar na adolescência, fala para mim, diga aí, vamos lá, vai. Você já teve que repreender seu filho adolescente? Quem tem filho adolescente aqui? Olha, é dureza, hein? Inculcar no pequeno, Sandro, é fácil, mas no adolescente, no pré-adolescente e no adulto, querido, fala para mim. Não tem hora que dá vontade de pegar e, né? Orar mais por ele?
Ah, vão dar vontade. A vontade daí passa, né, rapaz? Não passa, né? Você, quando era moleque, tomava umas palmadinhas? Quem tomava umas palmadinhas quando era criança aí? Vamos lá, vai. Hoje não pode mais educar, diz que não pode mais dar palmadinha, não é verdade, né? Diz que não pode dar palmadinha hoje não, né? Quem tomava palmadinha aí quando era criança? Palmadinha, vamos lá, vai. Isso, né? Nosso tempo era agressão física, querido, né? A gente sobreviveu pela graça e pela misericórdia, né? Minha mãe era uma fera, querido, você não tem ideia. Quem tinha uma mãe que era uma fera aí? Vamos lá, vai. Meu pai não era muito de bater não, mas a minha mãe era uma fera. Quem tinha pai brabo aí? Pai brabo, levanta a mão aí. Misericórdia, né? Educar não é fácil, gente. Se na igreja, para tu educar o crente já é uma dificuldade, tu prega, tu demonstra, tu traz, tu ora, e o abençoado é rebelde, só quer fazer o que quer, problemático, fofoqueiro. Tem crente na igreja que é quizumbeiro, gente? Misericórdia. Escute isso aqui, gente. O exemplo ajuda, mas o pacote da educação é muito mais do que o exemplo. Você ensina, ensina, ensina. Você fala, fala, fala. Você determina, determina, determina. E se necessário você cobra, cobra, cobra. Olha esse exemplo que eu vou te dar aqui, que a gente tem que pegar o exemplo da Bíblia. Gênesis capítulo 22, verso 6. Eu estou terminando, tá, gente? Gênesis 22, 6. 6, 7, 8. Leia com atenção, porque aqui tem um ensinamento. E nós vamos entender como que esse ensinamento foi passado de um pai para um filho. Me ajuda com a sua bela voz. Vamos lá, vai. Gênesis 22, 6. Abraão pegou a lenha do... Vamos lá, vai. Ele... Assim os dois o quê? Continua comigo. Vamos lá, vai. Vamos lá, vai. Isaac... Seu pai, meu pai. Abraão respondeu. Isaac perguntou, vamos lá, vai. Eis aqui o quê? Mas aonde está o cordeiro? Verso 8, preciso de vocês, vamos lá, vai. Abraão respondeu. Não, falhou o final. Vamos de novo. Abraão respondeu. Deus... Gente, de novo, vamos lá, vai, tá fraco, vai. Deus proverá meu filho. E os dois. Onde é que está o aprender e o ensinar aqui nesse texto? É simples. Você acha que Isaac perguntaria para o pai alguma coisa que ele não tinha visto ainda? Por que você acha que ele chega para o pai e perguntou o seguinte: pai, eu estou vendo aqui o fogo, a lenha, o cutelo, faca, seja que for lá, mas cadê o animal para o sacrifício? Ora, querido, ele não perguntaria para o pai algo assim se ele não tivesse já visto anteriormente isso. Você entendeu? Diga amém, querido. Então esse pai participava junto com seu filho de orações. Ele subia com esse filho no monte, ele sacrificava com esse filho, ele trazia esse filho junto com ele. Então eles oravam juntos, eles caminhavam juntos, porque ele sentiu falta. Amados, se ele nunca tivesse estado em nenhum momento, em nenhum sacrifício, ele jamais perguntaria para o filho, para o pai, né? Pai, onde é que está? Ele percebeu. Eu nem vou falar da conjectura aqui que envolve o sacrifício. Não é a nossa temática hoje. Mas para ele ter percebido, Zé, no mínimo, ele participou alguma vez. Você ora com seu filho, você traz ele para a casa de Deus, você apoia ele, lê a Bíblia com ele, instrui ele, tira a dúvida dele, trabalha com ele. Há eventos na igreja, você traz ele. Tem um evento para os jovens, tem a mocidade, você investe nele, você manda para o retiro, manda para acampar dentro, faz a tua parte. Senão como é que vai ser isso? Não adianta ensinar à distância. Repare que ele vai perguntar ao pai. Olha, ele só perguntou para o pai, Sabrina, porque ele já tinha visto.
Ele já tinha estado. O exemplo já havia sido dado. Deu para entender? Dá um amém aí. Vamos lá, querido, vamos lá. Escute isso aqui, gente. Eu estou chegando no finalzinho. Pais omissos e preguiçosos não darão conta de cumprir a missão de criar seus filhos na presença do Senhor. Às vezes o que a gente tem visto hoje no mundo é que os pais do mundo são mais zelosos do que os pais que estão na igreja na presença de Deus. É óbvio que cada caso é um caso. A tendência desses filhos lá no mundo estarem mais perdidos é 100% quase. Mas às vezes a gente vê famílias no mundo mais organizadas do que famílias de crente na igreja. Isso pode acontecer, sim ou não, gente? Sim. A Bíblia não diz que tem crente que tem testemunho de ímpio e tem ímpio que tem testemunho de... Você conhece aquela pessoa que fala assim: caramba, esse cara parece crente, nem parece cristão e nem é servo de Deus, só falta Jesus na vida dele. Tu conhece alguém assim? Levanta a mão. Tu conhece. Mas também tu já viu crente que é só o sangue do cordeiro na vida dele, hein? Nem parece que é crente. Já viu algum assim por aí perdido, querido? Levante a mãozinha assim, faça assim com o dedinho. Isso, eu já vi um monte. O dedo da mãe do pé não conta, querido, ultrapassa. Criar filhos, escute, estou chegando no finalzinho. Criar filhos para a glória de Deus demanda tempo. Repita comigo aí, é preciso de você, a sua bela voz. Vamos lá, vai. Criar filhos. Me ajuda, vocês têm que me ajudar. Vamos lá, vai. Criar filhos para a glória de Deus demanda tempo, esforço e abnegação. O que significa essa palavra abnegar? Fala para mim, vocês que são sábios e expertos na língua portuguesa. Abnegar significa negar a si. Então você vai ter que de repente abrir mão de alguma coisa em prol do crescimento e da educação do seu filho. Você está disposto a isso? Porque botar no mundo é mole, querido. Educar é difícil, principalmente quando dá trabalho. Que os pais não abdiquem de tão nobre missão, que é educar e cuidar dos seus filhos. E eu vou terminar, queridos, essa mensagem com uma frase de Spurgeon, né? Charles Spurgeon, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Esse cara é uma sumidade de conhecimento. Ele não é mais vivo, ele é do século XVII, mais ou menos, mas olha o que ele deixou escrito, isso aqui, falando sobre pais e filhos, tá, gente? Falando sobre o que mesmo? Vamos lá? Porque naquele tempo também tinha problema, tá? Os desafios eram diferentes. Na década que ele, no tempo que ele viveu lá nos anos de 1700 mais ou menos, alguma coisa assim, 1600 e pouco, 1700 e pouco, não tinha internet, tinha nada disso, mas os pais também tinham seus desafios. Os desafios só mudam de tempo. Satanás só muda a roupa. Ele é o mesmo tentador e destruidor, mas ele só muda a estratégia, tá? Olha isso aqui. Charles Spurgeon, falando dos pais e filhos naquele tempo, e nós vamos aplicar hoje. Escute: os que nunca castigam os filhos não podem se admirar se seus filhos se transformarem em um castigo para eles. Pegou? É dureza, tá? Eu sei que não é, né? Essa aqui não é melzinho não, hein? Vamos de novo? Vamos de novo? Os que nunca castigam os filhos, fale comigo, vamos lá, vai. Os que nunca o quê? Não podem se admirar se seus filhos se transformarem em um castigo para eles. Olhe para mim, nossos filhos nunca vão se transformar num castigo para nós. Posso ouvir um amém, queridos? Que Deus nos guarde. A palavra castigo parece assim, nossa, que palavra. Não, querido, nós estamos falando de uma pessoa que pregou naquele tempo, e pregava assim. Naquele tempo essa palavra não é nenhuma aberração, como hoje qualquer coisinha, o crente fica melindrado. Nossa, não, querido, por favor. Igreja que só prega que você é maravilhoso, lindo, né? E nem o obreiro Robson, a gente olha para ele assim, lindo, não vai salvar a alma dele. O evangelho não é passar a mão em ninguém.
Eu nunca vi Jesus ficar alisando ninguém. Ô menino lindo! Já ouviram falar isso? Nunca. Ele descia a lenha. Porque o evangelho é assim, quem gosta de mocotó é evangelho, querido, né? Agora quem gosta de caldo quinó, entendeu? Miojo, não vai, não cresce não, querido. Fica crente raquítico. Crente tem que ter palavra de Deus. Ah, mas o cara que prega bonito, pastor, a igreja fica lotada. Querido, eu não estou preocupado com a igreja lotada, não. Eu estou preocupado que você vai morar no céu, em nome de Jesus. Quem vai morar no céu aqui, dá uma glória a Deus aí, vamos lá, querido. Hoje o povo está fazendo tudo. Por que eles estão? Por que tem igreja lotada aí? E longe de mim desmerecer, tá? Por favor, respeitosamente meu comentário. Que cresçam, mas que preguem o evangelho de verdade, Sandro. Não adianta ficar alisando o povo, não, né? É lindo você é maravilhoso, né? Olha só, né? Coisa linda, você é bonito, né? É bom, né? Ser elogiado, não é verdade? Gostou, né? Pela fé, em nome de Jesus, entendeu? Só mais a Andréia, querido, não sei o que deu na mente dela, querido, né? Só Jesus, hein? Ele está dizendo que ele é bonito, né? Só a Andréia que acha, mais ninguém, hein? Suas filhas também, né? Quem mais depois dessa aí? Tem um monte que ele não lembra. Olhe para mim, querido, em nome de Jesus. Essa casa é uma casa abençoada. Os nossos filhos não vão ser desgosto para nós. Talvez alguns deles hoje podem até afastar da casa do pai, mas Jesus vai trazer de volta, tá? Deus ouve a sua oração. Estende a mão sobre alguém para frente e fala assim, ó, Deus ouve a sua oração, tá? Só que, olhe para mim, queridos, outro dia eu falei isso para uma mãe. Foi duro eu falar isso para ela, minha irmã. O problema da senhora é que a senhora está orando errado. Porque quando a senhora ora para Deus trazer de volta e Jesus começa a apertar, você entra em desespero e pede o que para Deus? Vamos lá, vai. Misericórdia. Deixa Jesus tratar, querido. Vai chorar um pouco, vai sofrer um pouco, mas Jesus vai trazer de volta. Nem que traga quebrado. É melhor chegar quebrado do que inteiro para o inferno. Amado, a gente não tendes porque não pedis. E quando pede mal. Talvez a culpa do teu filho estar nesse estado hoje é porque você não era uma pessoa que orava e clamava pela vida dele. É claro que temos casos aqui de pessoas que eles eram do mundo, quando encontraram Jesus, esses filhos já eram grandes. Você crê que Jesus pode resgatar? Eu creio, Jesus pode resgatar qualquer um. E não me diga para mim assim, na minha cara, não fala não me diga isso. Ah, esse filho é um caso, conversa fiada. Jesus pode resgatar qualquer um. Diga amém, querido. Agora você tem que estar no joelho no chão, tá? Tem que clamar. Clama a mim e o quê? Responder-te-ei. Agora a gente não quer orar, tem que dar trabalho. Essa casa aí, o diabo não toca nela.